professor doutor Rossard, que estava na China. Eu ainda comentei: "Tem certeza que vai poder participar?", porque ele voltou anteontem, né, da China, de uma viagem longa, porque ele não pôde estar conosco no mês passado. Então, professor, espero que tenha dado tudo certo, como planejado. Muito obrigada. Eu sei que tem abordado aqui temas muito importantes da forças de caráter, né, do que sustentam as virtudes que nos levam ao céu. Tem sido assim, as pessoas têm me dado assim um feedback incrível que tem ajudado bastante. Então, que Deus use novamente o seu, né, os seus conhecimentos, né, de estar aqui compartilhando conosco. Que Deus abençoe, viu, professor? Olá, boa noite Boa a todos noite. aí. É bom revê-las. Dei um pulinho ali na China, Fui. voltei, tô meio grogue ainda, jet lag me pegou. Então eu tô trocando a noite, ainda tô no fuso horário chinês. Isso é um problema de uma viagem longa dessa. Mas abençoada, porque eu aproveito para poder olhar para esse mundo, né? Passei 2 dias na Arábia e convivi um pouco com a cultura árabe. Aquelas as roupas, aquela cultura, né? Países com uma disciplina muito forte, muito grande. A China também é hoje uma outra realidade. E aí, quando a gente vem para o nosso Brasil, a gente vê o quanto nós ficamos ultrapassados em discussões de direitos humanos que, na verdade, só complicaram a nossa vida. Essa é a verdade. Mas eu tenho buscado crescer e pedido a Deus para que tudo contribua, para que a gente possa se desenvolver e ser o instrumento que ele precisa, né? Hum. A gente tô vendo aí, ouvindo os pedidos dessa noite, os desafios, né? As pessoas cada vez mais doentes, né? E, queridos, não adianta a gente se iludir. A nossa profetisa foi muito clara e hoje tem um texto aqui que reforça que a responsabilidade do céu é nossa. Nós estamos vivendo um tempo do fim e pregamos sobre ele, mas queremos que ele fosse diferente para nós. Essa que é a realidade. Na hora de subir no púlpito e pregar sobre o tempo do fim, nós alertamos as dificuldades que estão previstas e tal, 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 mas nós não queremos viver ele. É uma verdadeira hipocrisia religiosa que nós vivemos nesse final. Nós estamos vivendo a maior crise hídrica do país, Brasil, dos últimos 70 anos. Está faltando água. Já tem cidade racionando. A água não cai. Para nós, os adventistas do sétimo dia, eu acho que aqui a maioria são sinais de Deus? Não. Deus não manda sofrimento para o homem. São sinais de que o tempo do fim está chegando, porque Lúcifer está fazendo da natureza o seu laboratório. É o que disse a nossa profetisa. Se eu e você não tivermos lucidez sobre isso, a gente fica à mercê das loucuras, das maluquices. Não, o final será duro. Então, o que que nós precisamos nos preocupar com o tempo do fim? Com a nossa saúde mental. É isso. Se você não tiver lúcido e consciente disso, você está sujeito a ter depressão, a ter burnout, a ter crise de ansiedade, a ter síndrome de TDAH. Então, como adventista, nós precisamos ter uma lucidez muito grande do que Deus espera de nós no tempo do fim. Porque, como povo religioso, nós temos uma luz que nenhuma outra denominação religiosa tem. Mas isso não faz de nós ninguém especial. A menos que nós busquemos o conhecimento e tornemos o instrumento nas mãos de Deus. Então, nós estamos vivendo o momento final dessa terra. Se você não quer enxergar isso, não tem problema, mas ele está voltando. A situação está aí. As guerras, hoje o Israel atacando Irã, ameaçando Irã e partindo para a guerra. Quer dizer que vamos ter uma terceira guerra mundial? Não, não. Nem é interesse das grandes nações. Né? Acabei de chegar da China, que a China não está nem aí preocupada com guerra mais. O que eles estão preocupados hoje é em produzir, exportar e fazer dinheiro.
estão interessados em conquistar a nação nem nada, não. Eles já têm o problema deles para alimentar 1 bilhão de população, com falta de terra arável e construindo e mudando. Então, as guerras fazem parte de um mundo egoísta, maluco, cada vez mais distante de um Deus criador, e nós estamos nesse processo, numa laodiceia religiosa. Todo sábado indo para a nossa igreja, sem querer ver Jesus voltar. Essa é a verdade. Discussamos, mas não vivemos isso. E aí, dentro dessa linha, a minha preocupação hoje é com os sinceros. Não adianta a gente se iludir. Como a profetisa disse, não tem 1 para 20 preparado. E a gente não leva isso a sério. O que é estar preparado? É estar lúcido, consciente do meu papel com a minha salvação, ser um servo do meu Mestre Jesus, a minha mente estar buscando o dia todo uma ligação mental com o céu. É este o desafio seu e meu nesse tempo do fim. O mundo moderno nos vende entretenimento ou nos vende sofrimento. Não nos mostra o céu. Se eu e você não buscarmos o céu mentalmente, não haverá céu na nossa vida diária. Então, o tema de hoje era para ser no outro encontro, mas diante dos desafios da corrida da viagem, a gente teve que alterar. Eu vou compartilhar, Zina, tem que desativar aí. Sim, deixa eu ver aqui. São textos. Só um pouquinho. O tema de hoje é: o cristão não perde a esperança? É óbvio, mas não é óbvio. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com 84 adventistas para minha tese, para minha dissertação da especialização em psicologia positiva. Está habilitado, Tá. doutor. E o objetivo meu era identificar se as forças de caráter da transcendência estão presentes na vida dos adventistas. É claro que a tese não é assim, porque você não pode direcionar. Então a tese é: estão as forças de caráter da transcendência presentes na vida do cristão? Eu sei que eu só pesquisei adventista do sétimo dia. Então, eu sei o meu povo. E uma das minhas frustrações ou decepções foi identificar que nesse grupo de adventistas, 84, a esperança estava adormecida. A força de caráter e esperança estava adormecida nesse grupo de 84 adventistas. E foi um grupo bem diverso, da região onde eu moro, Mojimirim, Engenheiro Coelho, e a região adormecida. Isso é preocupante e vocês vão entender por que aqui agora. Eu não vou me preocupar com muita parte técnica, porque não é esse o objetivo do grupo, mas eu vou compartilhar com vocês alguma fundamentação básica, né? Então, é a força de caráter da esperança, que é uma força de caráter ligada diretamente à transcendência. Então, veja bem, isso aqui vocês já viram, eu repito porque tem gente nova no grupo. Qual é a nossa base? A nossa base é essa, né? Nós temos a psicologia positiva como referência. Esse é Martin Seligman, o cara que deu vida a isso, é professor da universidade lá na Pensilvânia, e o Peterson, Chris Peterson, que é um dos estudiosos do assunto. E esses caras são professores, eles não são pastores, não estão preocupados com a religião de ninguém. Acreditamos que as forças de caráter são a base da condição humana e que as atividades congruentes com as forças representam um caminho importante para a boa vida psicológica. Ponto. 2004. Então, a partir daí, a psicologia positiva passou a tratar a. Não vai passar? Meu pai. A Acho que psicologia passou a tratar essa situação de
de caráter como uma coisa fundamental para uma vida de qualidade. Então, o que eles colocaram até de uma forma crítica ao cristão é: uma vida de qualidade não acontece simplesmente porque os 10 mandamentos estão pendurados na sala. O que faz a vida valer a pena não é efêmero, não resulta do estímulo momentâneo dos nossos receptores sensoriais, mas é construída ao longo do tempo e desenvolvida através do cultivo de forças de caráter. E aí, olha, esse texto eu encontrei essa madrugada, que eu estou terminando de ler o Testemunhos, volume 4 da igreja, né? Testemunhos para a igreja, volume 4. A profetisa diz aqui, ó: vocês devem ser representantes de Jesus Cristo. Sua energia e perseverança em aperfeiçoar um caráter cristão deve ser muito maiores do que as manifestadas em qualquer outra atividade, uma vez que as coisas da eternidade são de maior importância do que os assuntos temporais. Então, o que é que nós deveríamos estar mais focados como cristãos? Aperfeiçoar um caráter cristão. E a força da psicologia positiva, que é o que a gente vem trabalhando com vocês nos nossos encontros. Desenvolveu-se 6 virtudes universais através daquele estudo. Dessas 6 virtudes universais, focou-se em 24 forças de caráter que fortalecem essas virtudes. Então, dentro da virtude transcendência, que é uma relação com o ser superior, a esperança é uma das 5 forças fundamentais para a sua relação com o seu Deus. E eu, quando estudei isso, né, que essa pós já vai fazer 4 anos, 3 anos, 4 anos, eu fiquei muito admirado de como a psicologia, a ciência, buscou forças de caráter que realmente sustentam a relação com Deus. Nós já vimos sobre a gratidão, né? Lembram-se do apóstolo Paulo, em tudo dai graças, né? Nós já vimos sobre espiritualidade. Você é religioso ou você é espiritual? Você é cristão ou religioso? E aí hoje nós estamos vendo sobre a esperança. Esperança, o que é isso? Esperança na ciência da psicologia positiva está associada a ter otimismo, orientação futura, atenção mental ao futuro. Poxa vida, para e pensa. Cristo disse para você e para mim que a gente não tem que viver o amanhã e muito menos o ontem, porque o ontem não nos pertence e o ontem não existe, né? Não existe mais, e o amanhã não nos pertence. Vivamos o hoje. Mas a esperança é uma orientação futura. E talvez isso nos falte nos momentos de desafio, de desânimo, de dor, sofrimento. Talvez seja esse um dos problemas, a falta de esperança, que leva uma pessoa a tentar um suicídio, a uma depressão. Perdeu de vista a esperança da promessa de Cristo, de que ele vai voltar, de que ele foi para o Pai preparar-nos um lugar. É nesse conceito que a psicologia positiva vem trabalhando. E aí, o que a gente tem de descobertas hoje? Em 2013, um estudo do Burchell e da Ruth, algumas forças têm ligação direta com a felicidade: entusiasmo, esperança, amor, gratidão e curiosidade. Então, para você ser feliz nessa terra, se você não estiver alimentando essas forças de caráter, otimismo, esperança, amor, gratidão e curiosidade, você estará com uma tendência de estar caindo na depressão. Nós temos estudos provando benefícios da prática das forças de caráter. Os relacionamentos ficam mais positivos quando o amor entra em vigor. E amor é ausência de ego. Amor é morte do eu. Quando a bondade entra em atitude na sua vida, quando é força de caráter presente, aumenta a longevidade. E quando a espiritualidade existe, menores índices de estresse.
Isso é o que a ciência já provou, fazendo comparações de grupos. Não quer dizer que dentro da igreja nós não tenhamos pessoas que estejam estressadas, porque nós temos um grupo eclético, nós temos o joio e o trigo, né? Nós sabemos disso. Mas, para a ciência, já está provado que o estresse é menor nos grupos que têm espiritualidade. E aí eu busco textos bíblicos que eu não poderia tirar da minha mente, porque aí é que está o desafio. Por que que a gente entra numa linha de depressão, de ansiedade, de medo? Porque a mente fica vazia e eu não forço pensamentos positivos. Mas por que que então eu não tenho os textos bíblicos como no passado? A gente decorava, a gente ficava fazendo concursos da igreja sobre textos decorados e tal, né? Por quê? O que que aconteceu? A gente se afastou disso. E aí a mente fica sujeita ao que o mundo está mostrando. Textos como esse, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Por que você está preocupado, meu filho? Isso é um processo mental de segurança, de confiança no Pai. Nós esquecemos, deixamos para lá o texto. A vida vai tomando conta da gente, da nossa mente, as atividades diárias, o entretenimento, o celular à mão, o Facebook, isso vai tomando o tempo da gente. A gente senta eu estou cansado, em vez de eu pegar a Bíblia e buscar reforço mental, eu pego o celular, vou procurar Instagram, vou procurar Facebook. Aí, meus queridos, não vou encontrar Deus. Não adianta. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Salmos 37, 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Está preocupado com o quê, filho? Qual é o seu problema? Por que te angustias? Por que ansiedade? Por que o medo? O Deus que você conhece não é o Deus de Abraão? Não é o Deus de Isaac? Não é o Deus que venceu a cruz? O que está acontecendo com a sua mente? Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém? Esse apóstolo Paulo foi o grande psicólogo que essa Bíblia teve. Deus permitiu a ele as experiências amargas para que ele pudesse escrever isso aqui para a gente. Como é que você vai desenvolver perseverança se não for no sofrimento, na dor, nos tropeços, na prisão? E ele passou por tudo isso para dizer com segurança para nós que para ter um caráter aprovado é necessário perseverar, passar por tribulações, mas sempre com a esperança na promessa do nosso Cristo, que a gente não vai estar sozinho. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso que tem que nos mover nesse final, queridos. Parar de ficarmos angustiados nesse mundo, ansiosos por conquistas materiais, e olharmos mais para a volta de Jesus,
de sermos achados em graça quando ele voltar. E aí, eu vou para os textos, 4 textos do irmão White, para a gente encerrar refletindo muito. Eu vou apresentar no final um videozinho que é provocativo, que é chocante para pessoas que estão desanimadas, deixando a depressão tomar conta. Mas antes de chegar nele, vamos entender o que a profetisa quis dizer para nós. O que traz a doença do corpo e da mente a quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. Não tem a Deus, não tem aquela esperança que é como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu. Todos os que possuem essa esperança hão de purificar a si mesmos. Assim como ele é puro, esses se acham livres de desassossegados anseios, murmurações e descontentamento. Não estão continuamente esperando o mal e aninhando emprestadas aflições. Vemos, porém, muitos que estão passando antecipadamente por um tempo de angústia. A ansiedade estampa-se em cada feição, parecem não encontrar consolo e apresentam um aspecto de contínuo temor na expectativa de algum terrível mal. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 566. Então, não tem a Deus, não tem a esperança. E isso traz doença. É o que a ciência já provou. A única segurança para qualquer alma está em pensar corretamente, queridos. Eu estou agora fazendo a pós-graduação em neurociência do comportamento. E realmente esse é hoje o estudo focado nos neurônios, nas sinapses, na linha da construção dos pensamentos, na influência das emoções. E a irmã White, que não tinha estudo nenhum, que não tinha ciência na época dela evoluída para poder afirmar coisas, deu-nos conselhos. A única segurança para qualquer alma está em pensar corretamente. Devemos usar cada um dos meios que Deus colocou ao nosso alcance para o governo e o cultivo dos nossos pensamentos. Temos de pôr a mente em harmonia com o seu pensar. Esse seu pensar aqui é o pensar de Deus. Quando vier um pensamento negativo, o que Jesus disse para você e para mim? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando vier um pensamento depressivo, negativo, de raiva, de inveja, de rancor, espera aí, Deus não pensa assim. Meu Jesus não pensa assim. Eu não posso pensar assim. Sua verdade nos santificará corpo, alma e espírito e seremos habilitados a erguer-nos acima da tentação. As palavras que proferimos serão palavras sábias. Então, nós precisamos aprender a pensar corretamente. Bom, a consciência de estar procedendo bem é o melhor remédio para corpos e mentes enfermos. A bênção especial de Deus repousando sobre o recebedor é saúde e força. A pessoa cuja mente esteja calma e satisfeita com Deus está na vereda para a saúde. Ter consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós e seus ouvidos abertos a nossas orações é de fato uma satisfação. Saber que temos um amigo que nunca falha, ao qual podemos confiar todos os segredos da alma, é um privilégio que jamais as palavras podem expressar. Mas a pergunta que eu faço a esse grupo aqui: esse amigo hoje está presente na sua mente, na sua vida? Você consulta ele diante dos medos e desafios que lhe aparecem, diante dos desejos e da ansiedade que você tem? Você busca esse amigo? Como é que você está buscando esse amigo? Porque vocês se lembram, a gente já falou, neurônio que é para ativar a relação com Deus. Esse neurônio só vai ser ativado se você respirar, parar e querer ouvir a voz do Pai. Senão, não tem relação com o ser superior. É dever de cada um cultivar a alegria em vez de ruminar tristezas e pesares. Muitos não somente se fazem muito infelizes por este procedimento, mas sacrificam a saúde e felicidade por uma imaginação mórbida. Vê bem, que loucura.
A gente está vivendo isso, momentos de jovens, adolescentes querendo tirar a vida. Por quê? Qual a razão? Ainda estão numa fase que não tem nem cobrança de trabalho, de ter que sustentar a casa. Qual é o problema? Mente negativa, ruminando tristezas e pesares. É o que a profetisa falou lá antes dela morrer em 1915. E ela diz que isso sacrificaria a saúde e a felicidade por causa da imaginação mórbida. Há ao seu redor coisas que não apreciam, e a sua fisionomia mostra uma sombra contínua que, mais que palavras, expressam seu descontentamento. Essas emoções depressivas causam-lhes grandes danos à saúde, pois, embaraçando o processo digestivo, interferem com a nutrição. Ao passo que a preocupação e a ansiedade não remediam um simples mal, podem produzir grande dano. Mas alegria e esperança, ao mesmo tempo que iluminam o caminho de outros, são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 22. Queridos, é bíblico, é da nossa profetisa. Não adianta 8 remédios da natureza se a mente não estiver grata, não estiver saudável, não tiver com esperança no Deus Criador, na promessa da volta de Jesus, na promessa que ele fez de uma casa para mim e para você lá em cima. Não adianta 8 remédios da natureza se a mente não estiver buscando o céu. Não adianta. E aí, esse é o videozinho para encerrar esse encontro de hoje. Eu quero ver se depois alguém tem alguma observação a fazer sobre a vida que tem. Qual é mesmo o nosso problema? Por que insistimos em dizer que a nossa vida não está boa? Por que reclamar de tudo? A vida não é fácil. Às vezes, dá vontade de desistir, sim. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas crie coragem. Encare a realidade. Viva a sua vida. Agradeça mais. Tantas pessoas querendo ter a nossa realidade e a gente não dá valor. É preciso uma imagem dessa para muitos reconhecerem e serem gratos pela oportunidade de se ir mais além. E que nesse momento, na UTI de um hospital, tem gente internada querendo ter a chance que você tem. Seja grato. Não reclame da sua vida, sem outras vidas conhecer. Se a sua mesa é servida, há outras tantas sem ser. No seu prato tem comida. Jamais dê uma mordida sem antes agradecer. Queridos, às vezes a gente precisa de algumas imagens assim para dar um choque de realidade, porque como povo, nós somos um povo abençoado. Nós temos uma luz especial, mas nós nos afastamos da luz. Como ciência hoje, o estudo nosso é como manter a mente saudável diante dos desafios que nos encontram e nos dispõem nessa terra. Porque os desafios, muitas das vezes, eles não são físicos, eles são mentais. A gente não para mais. O que a gente encontra hoje nas pessoas é falta de tempo para si, falta de tempo para ouvir a voz de Deus, falta de tempo para parar, respirar, ficar em silêncio para que o Espírito Santo possa falar. É esse o grande desafio nesse tempo do fim. Você está disposto a isso? Ou você só está buscando entretenimento, fuga, televisão? Porque é o que o mundo quer pregar. É o que o mundo quer pregar. E você acha que isso vai trazer paz? Não vai. Eu estou falando para um grupo aqui que é especial. Parou, tirou o dia para poder ouvir alguma coisa, focado em orar, em preocupar-se com os outros. Mas é a minoria. Então, quando a gente hoje, hoje, as palestras que tenho feito, tem sido muito triste eu, ao chegar nas minhas igrejas e encontrar uma membresia doente. Doente. Usuários de Rivotril
de remédios para controlar a ansiedade. Outro dia um senhor de 64, irmão, eu estou tomando Rivotril. Eu falei, irmão, não tem problema, tome o seu Rivotril. O senhor só precisa entender por que chegou nesse ponto. O que faltou para o senhor em matéria de conhecer o Cristo que fez para o senhor uma promessa? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que está acontecendo com você e comigo nesse final? Então, queridos, a minha angústia hoje é essa, é a ciência buscando atacar um processo que ele está na nossa mente, sendo que nós, como adventistas, tivemos toda a oportunidade do mundo em não fazermos parte deste mundo doente. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. É angustiante isso. Se você e eu tivéssemos levado a sério o livro Mente, Caráter e Personalidade, nós seríamos uma outra igreja. E a igreja que eu digo é a igreja povo, né? Porque hoje, quando começo as minhas palestras, eu sou obrigado a explicar para que depois não me chamem de herege. Porque vocês sabem que dentro da igreja nós temos o joio e o trigo. Não adianta. Até o final nós vamos conviver com o joio e com o trigo. O próprio Cristo deixou claro, não arranque, porque você corre o risco de arrancar o trigo. Vai chegar o momento. E eu sou obrigado a explicar para os meus irmãos. Mensagem adventista é bíblica, não tem igual. Depois de 1840, não tem igual. Não tem nenhuma outra denominação religiosa que tenha a mensagem poderosa que essa igreja tem. Ponto. Agora, igreja e sistema, como é que está? O sistema está trabalhando, os homens dentro da sua capacidade estão levando a mensagem, abrindo igreja, já está em mais de 200 países. E a igreja? A igreja é o povo. Como é que está o povo? Qual a diferença de nós adventistas hoje para o cara que é da Assembleia, que é metodista, que é batista? Qual a diferença? Só porque nós fazemos o nosso culto no sábado de manhã? Mas como um povo doente? Depressivo? Que vai à igreja e não sabe nem para quê? Vai para cumprir uma obrigação? Um rito? O que está acontecendo conosco? Nós precisamos responder isso para nós mesmos. Deus, o meu louvor, a minha adoração, não é meu louvor, a minha adoração está te agradando? Lembram-se do texto da irmã White? É a mente que adora a Deus, a mente. Então não adianta eu ir para a igreja, abrir a boca e cantar, porque cantar é louvor. Mas se a mente não estiver com Deus, não está adorando. Vira um mero louvor repetitivo, sem adoração a Deus. E a minha vida diária, como é que ela está? Como é que está a minha adoração diária em relação a Deus? No livro, no Testemunhos para a Igreja hoje, essa madrugada, eu encontrei os textos da irmã White sensacionais, porque ela tem uma definição para a fé diferente da tradicional que eu e você costumamos ouvir. Tanto é que eu preparei uma palestra nessa linha. Fé nele e fé dele. A fé nele é o que nós acostumamos na igreja. Crer que ele é o Cristo prometido, ressuscitado, e os discípulos, depois que ele morre, partem para pregar isso. Ele era o Messias prometido. Mas e a fé dele? A fé dele é ligação mental com o divino. E é através disso, e aí nesse texto dessa madrugada ela diz, fé viva. O que é uma fé viva? É uma ligação constante. É isso que vai fazer você e eu superarmos esse tempo do fim, sermos instrumentos nas mãos dele, para podermos abençoar os outros. Esse vai ser o desafio seu e meu. Queremos ser bênção ou não em relação à mão de Deus nesse tempo do fim? O mundano que hoje olha para mim, ele vê um cristão ou ele vê um materialista egoísta? Por quê? Porque mundano é ser materialista e egoísta. O cristão é uma mente renovada, é empático, é compassivo,
E esse é o grande calo hoje da religiosidade que eu e você vivemos. Porque a gente acha que ser cristão é porque eu não bebo, é porque eu não fumo. Engano. Ser cristão é não ser egoísta e materialista. Ponto. Se você é materialista e egoísta, pouco importa para Deus se você não come carne de porco, se você está indo no sábado na igreja. Você continua um mundano, materialista e egoísta. E como Lúcifer, o que tirou Lúcifer do céu foi o egoísmo, eu e você continuamos aqui na Terra sendo apenas uma carapaça de adventista, de cristão, mas egoístas. Não vamos ver o céu. Mas Então, sabe, doutor Rossard, eu acho assim que nunca houve nenhum tempo da humanidade em que as pessoas têm tanto na vida, materialmente, não é? Mas também o aumento do descontentamento, insatisfação. Então, está faltando aí, né, nessa equação, Deus, confiança em Deus, uma maior comunhão. Então, que Deus nos ajude, né? Que né, a sua fala hoje aí tenha nos despertado, né, para que precisa ter mais conexão, né? é, Essa fé viva. você foi num ponto importante. Hoje nós temos muito materialmente e menos saúde mental. É um contraste. É um É, contraste. traços Por tão quê? grandes, né? O Ex- antagonismo, né? Existe um Assim, princípio no marketing que é o quê? Dizer que você está ultrapassado. é, Se você não tiver consciência disso, você vai ficar doido. Porque a sua roupa, a cada fase, ela está fora da moda. O seu sapato está fora da moda. O seu celular já não presta. Se você não tiver controle sobre isso, você não vai vencer esse mundo materialista. Vai ficar correndo atrás das coisas dessa terra e não vai buscar o céu. Não esqueçam de Mateus 6,33. Buscai primeiro as coisas do alto, para que depois as outras da terra lhes seja acrescentado. Nós invertemos isso. E com isso a gente nunca busca o céu, porque não dá tempo. Porque o nosso egocentrismo, ele é carente. A gente nunca acha que está satisfeito e nunca ficará satisfeito. Porque o mundo vai sempre mostrar para você que tem coisa melhor do que você. Eu, nessa viagem, tive a oportunidade de ir a Singapura, tive a oportunidade de passar em Doha, no Catar. Eu vou ser honesto para vocês. O mundo é para viver 24 horas. É lindo. As cidades estão ficando lindas. As cidades à noite são todas iluminadas, prédios enormes, para preencher 24 horas de lazer e entretenimento das pessoas. Elas não olham mais para cima. Elas olham só para o nível terreno, de tão belo que as coisas estão. É coisa de maluco. A criatividade e a capacidade que o homem tem, que Deus deixou. Mas, infelizmente, cada vez mais distante do Criador. Que Deus possa dar a vocês essa visão de ter esperança. Não pode morrer a esperança. A esperança de que Jesus vai voltar, que a nossa casa no céu está sendo preparada, e que é isso que vai me mover aqui embaixo, independente dos desafios que vão surgir para nós, ok? Força mental, controle dos pensamentos, controle das emoções. Esse é o grande desafio seu e meu nesse tempo do fim. Não deixar pensamentos negativos tomarem conta. Pensamentos que te levem a inveja, raiva, rancor e ódio e medo. Quando vier esses sentimentos, você, peraí, essa não é a mente de um cristão. Posso tudo naquele que me fortalece. Tem de bom ânimo. Só assim, eu e você vamos poder ser transformados, vencer os desafios desse tempo do fim e poder ser instrumentos nas mãos de Deus que Ele precisa para esse final. Deus possa abençoar vocês. Espero que tenha contribuído aí. muito, e muito. Alguém tem alguma colocação, algum comentário sobre o que foi abordado hoje à noite pelo Dr. Rossage? Pastor César Vischer? Geralmente tem um comentário. Bom, não, eu só acho que o doutor tem toda a razão. Agora, a gente tem que também ser um pouco mais otimista. Por exemplo, ele falou de Singapura. Os irmãos sabem que Singapura tem uma sociedade bíblica produzindo Bíblia para a China. Temos 4 igrejas adventistas lá em Singapura. Então, acho assim que, apesar dessas dificuldades,
Deus continua agindo. E o joio vai salvar, né? Que É, Deus nos ajuda a sermos o joio, né? A olha, sermos o trigo, aliás, desculpa. sim, não, pastor Fischer, eu estive na China visitando 3 gráficas na produção de literatura que nós estamos trazendo para o Brasil. Eu fiz questão de fotografar uma das gráficas, a produção das Bíblias, na China. Bíblia sendo produzida na China para mandar para outros países. É incrível como o mundo capitalista na China não está preocupado com o que eles estão produzindo. Então, eu fotografei lá a Sociedade Bíblica produzindo Bíblias lá na China, porque é mais barato, para mandar para o mundo. Amém. É. Então vamos olhar esse lado, essa ação de Deus, e vamos aguardar, como diz o irmão, com alegria e esperança. É isso aí. Isso foi muito importante a palestra. Parabéns. Muito obrigada. Alguém mais? Se não, o nosso professor e doutor Rossard pode fazer uma oração para encerrarmos esta noite. Por favor. Doutor Rossard, seu microfone não está ativo. Ok. Ok. Obrigado, Pai. Terminamos mais um dia, gratos por podermos encerrar e levando a mente a Ti, ouvindo uma mensagem que nos chama a atenção. Pedimos perdão pela fraqueza que temos. Rogamos nessa noite que o Teu Espírito possa nos ajudar a fortalecer a nossa mente, para que tomemos decisões de estar ao Seu lado com pensamentos e ações. Que a esperança possa estar viva em nossa mente, a esperança de ver Jesus voltar, de podermos ir para o céu, viver com nossas famílias na casa que Tu está preparando para nós. A esperança de que Tu não nos abandona como filhos Teus, Tu sabes nossas dificuldades, mas está firme conosco, permitindo a experiência para que possamos perseverar. Queremos ser, Pai, transformados à luz do céu para ser instrumentos nas Suas mãos nessa terra. Pelo nosso Mestre Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.